Eu vejo muito executivo hoje preocupado em manter o emprego do que realmente endereçar a necessidade e a expectativa do cliente no final do dia. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do B-Side. Aqui você vai ser provocado. Aqui eu quero trazer pessoas que te mostrem o lado B das organizações, de como elas pensam, o que está sempre à frente acontecendo. E hoje não podia ser diferente. Você que está aqui nos ouvindo no Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, você vai se impactar com o conhecimento e a provocação que a gente vai trazer na mesa com esse convidado, que é um cara ímpar, é um grande amigo, assim, um amigo de literalmente de longa data, por mais que ele pareça bem mais jovem que eu. É um cara que foi responsável por liderar os maiores desafios de e-commerce na América Latina, representando as maiores empresas de e-commerce na América Latina. E depois dessa vasta experiência, ele hoje está à frente de novo, liderando um novo movimento no mercado, um movimento que, na verdade, já está muito presente a gente, que é o processo de compra conversacional. Ou seja, você não necessariamente precisar acessar um site, você precisar visitar alguém, e sim você, pelos meios que você tem de conversar com as pessoas, os seus amigos, você poder fazer compras, que já é uma realidade no mundo, e ele está nesse processo aqui na América Latina, focado aqui, especificamente no Brasil, como o General Manager da empresa chamada Yalo, que é uma das principais empresas do mundo de e-commerce conversacional. Tá aqui meu amigo Eric Buzzi. Fala, Bushi. Obrigado mais uma vez pelo convite. Honrado por estar aqui, tá? Cara, uma honra estar aqui. Eric, aqui o nosso objetivo é tentar contextualizar, em primeiro lugar, todo mundo que nos assiste, nos ouve aqui, sobre as grandes mudanças que o mercado tem feito e o que está por trás disso, sabe? Eu fiquei super feliz quando eu te convidei para vir falar desse tema, porque eu sei que tu está numa corrida muito grande, né? Mas eu acho que é uma pauta super pertinente. Porque eu estava olhando algumas pesquisas do porquê trazer esse assunto, né? Eu abro algumas caixinhas de pergunta no Instagram e eu até convido quem está nos ouvindo, nos assistindo, de colocar aqui nos comentários sugestões de pautas que queiram que a gente venha trazer depois. E uma coisa que eu tenho visto no mercado, porque assim, é muito fácil a gente consumir conteúdo falando das maiores plataformas. Em que sentido? E-commerce. Como você faz venda no e-commerce? É muito fácil tu ver como é que é operar no Mercado Livre, é muito fácil tu ver como operar nos grandes magazines, etc. Agora, como é que eu pequeno consigo operar? Como é que eu grande consigo operar com os pequenos? Ou seja, como eu faço um processo menos atritoso? E eu vejo muito pouca conversa sobre isso. Talvez primeiro porque os grandes não querem falar sobre isso, porque eles não estão preparados para a novidade. Normalmente eles são mais lentos. E segundo, porque falta conhecimento ou desmistificar as coisas. Eu acho que se coloca muita barreira às vezes, porque se romantiza mais a tecnologia do que o processo. Né? Eu acho que tu já concorda comigo. Aí eu fui fazer uma pesquisa antes da nossa conversa. Porque falaram muito sobre... Pô, Buxa, eu tenho um negócio pequeno, como é que eu posso estar mais próximo do meu consumidor? Pô, Buxa, eu tenho uma relação B2B, pô, a minha empresa fornece para 8 mil varejistas no mercado, pô, como é que eu me comunico melhor? Coisas do tipo. E aí eu fui pesquisar alguns tópicos que embasou a decisão dessa pauta, e eu já vou passar a palavra para que a gente possa começar a conversar. Mas olha que interessante o que eles falam sobre e-commerce conversacional. Primeiro aspecto, 10% do aumento no valor médio de um pedido de venda acontece quando um cliente fala com o vendedor antes de comprar. Cara, olha essa informação, gente. Quer dizer que sempre que tem uma venda assistida, mesmo que remotamente, o preço aumenta. 66% dos consumidores, ou seja, 2 a cada 3, se sentem mais confiantes para fazer uma compra quando a empresa oferece uma opção de conversa. 73% dos clientes consideram o chat ao vivo a forma mais satisfatória de se comunicar. Cara, eu tô com tanto de sabor nesse mercado, Eric, disso aí. Mas deixa para depois, eu sou um chato mesmo. De novo, 2/3, né? 2 a cada 3 pessoas relatam que a maior chance de comprar novamente quando consegue conversar com a outra parte. Eu não estou dizendo presencial, estou falando, né, manter comunicação. E ó, eu tenho 10 pontos. 10 pontos. Olha só essa informação. 83% dos 160 milhões de usuários do WhatsApp no Brasil, vocês inclusive são um grande parceiro do WhatsApp no Brasil, né? O primeiro da América Latina. Da América Latina. Então, usam o aplicativo para fazer compra online.
Eu vou parar de ler, porque o nosso objetivo aqui não é fazer jabá de produto, né? Nós estamos muito mais para discutir ideia. O fato é, hoje de manhã, no dia que a gente está gravando esse podcast, eu também já gravei um outro podcast com um cara que eu respeito muito, que é o Dado Schneider. Legal. Né? Que provavelmente o pessoal que está nos assistindo agora pode voltar um episódio depois e reforçar o que a gente vai estar falando. E a gente falou muito sobre que os conceitos do marketing eles não mudaram, os fundamentos. E o fundamento tem a ver de como eu trato as pessoas, de como eu me relaciono. E aí, depois de toda essa longa introdução minha para te provocar, é assim, na tua visão, por que o mercado não entende que a parte conversacional é a parte mais fácil de fazer negócio? E o pessoal parece que coloca um monte de barreira para não fazê-lo. Então a gente vê mais gente querendo fazer o mais difícil, que é, vou abrir um e-commerce e achando que o e-commerce vai vender sozinho e ele tem que botar tráfego, e ele tem que botar gestor, e ele tem que ver logística. Eu vi tudo no digital, sendo que ele poderia, para a própria ferramenta WhatsApp dele, ele poderia estar gerando um serviço muito melhor. Seja bem-vindo. Porrada logo de cara, adorei. E da mesma forma que vocês conversaram hoje, dizendo que a forma do marketing não mudou, eu te digo que a do comércio também não. A fórmula é muito parecida com dos anos passados. A gente tinha aquela personalização, o trabalho muito próximo do vendedor no dia a dia. Vamos falar da relação B2B aqui, né? Então, imagina as empresas de bens de consumo visitando os estabelecimentos comerciais. Então, conhecia a Dona Maria e todas as necessidades dela, os gostos e tudo mais, e o seu Zezinho também. E, a partir daí, a gente se preocupou durante muitos anos em obter escala. Né? E assim nós trouxemos os EDIs, né, com os tablets, os palms lá do passado, e isso tudo foi evoluindo para aplicativos, portais de e-commerce B2B e etc. Mas no final das contas, a gente está falando da mesma coisa. A mesma coisa, mas olha só o que tu trouxe. Trouxe um aspecto que já começa a explicar um pouco das dificuldades. A gente vinha de uma sociedade com muita experiência e pouca escala. Isso. Ou seja, a gente conversava, a gente interagia, a gente conhecia, tinha mais contato. Só que, de uma forma majoritária, a grande parte das empresas aumentou a escala e diminuiu a experiência. É exatamente isso. Né? E agora, o que é o nosso propósito? Trazer esse mundo novamente com escala. Então, através de plataformas conversacionais, eu trazer o poder da relação, da experiência. Explica para o pessoal que está nos ouvindo, que eu acabei pulando essa parte e eu acho que é importante. O que é um mundo, o que é um processo de compra conversacional? Por que a gente está aqui dizendo que é tão mais fácil, tão mais simples, mas talvez faltou essa introdução? Explica para o pessoal entender o seguinte, por que é o presente já hoje, quem dirá falar do futuro, que o processo de compra passa por métodos conversacionais? Acho que é importante explicar isso. Porque o comércio, ele não é simplesmente um tirador de pedido. Né? Então, você fala lá do vendedor do passado, o que ele estava indo levar? Ele estava indo levar conteúdo, né, e informação. Então, através de conversas, né, essa plataforma conversacional, o comércio conversacional, eu trago tudo isso. Eu não estou lá parado como uma plataforma de e-commerce tradicional, esperando alguém entrar e comprar. Colocar no carrinho. Exato. Eu não sou uma loja no deserto esperando tudo isso acontecer. Então, eu consigo entregar o conceito do omnichannel, da omnicanalidade, através do WhatsApp. Então, eu consigo trabalhar 3 dos principais pilares, que é atração, engajamento, o comércio, né, o e-commerce e também o atendimento, a retenção depois na ponta. Então, simplificando para o pessoal, a gente tem uma capacidade hoje nas mãos de, eu não sei o percentual de brasileiros que têm o WhatsApp no seu dispositivo móvel. 99,9%. Quem tem celular tem WhatsApp praticamente. Tem, exatamente. Então tu imagina, a gente tem hoje no Brasil 160 milhões de usuários de WhatsApp, pela pesquisa, agora me lembrei, né? Acabei de ler aqui. E desses 160 milhões de WhatsApp, que deve ser 160 milhões de dispositivos que a gente tem, as pessoas poderiam fazer negócios por isso. Sim. Elas conseguiriam, elas têm muito mais, elas têm uma relação one-on-one, elas conseguem personalizar, elas conseguem chamar público, elas conseguem ser endossadas, né? Ou seja, tem um amigo que é o Eric, não quer... aí o cara já passa o contato, consegue integrar, e ali ela consegue mostrar a vitrine do que ela vende, ela consegue botar produto, ela consegue negociar, fazer tudo isso. De forma assíncrona. De forma assim. Não entrando numa sessão, numa página, que vai expirar daqui tantos minutos. Não, é o assíncrono. Eu comecei agora e aí o telefone tocou, eu vou continuar essa jornada minutos, horas ou dias depois, então não tem problema. Na minha visão, isso foi um dos grandes fatores que Bem, a grande disrupção que o Nubank trouxe para o mercado, na minha opinião, na época,
foi a visão da transparência do consumo, né? Ou seja, tudo que a gente comprava no cartão já aparecia no celular a compra, não ficava esperando a fatura no final do mês. E aí veio outro N benefícios, mas um dos que eu mais senti prazer foi o chat assíncrono. Quando eles vieram, lá atrás, dizendo assim, você abriu um problema, se não tinha um atendente, daqui a 3 minutos talvez ele te respondia, e se tudo demorasse não tem problema, e a gente ia resolver no tempo que menos gerasse atrito nas pessoas. Da mesma forma, tu está dizendo que hoje já é uma realidade, né? E é uma tendência, pelo que a gente está enxergando aqui, que eu consigo vender mais caro, eu consigo vender para a maior parcela das pessoas, simplesmente se eu desse atenção para elas. Sim. E a forma de dar atenção sem atrito é qual? Usa o que tu tem na mão, que é o WhatsApp. Exato. Então, assim, 99,9% das pessoas no Brasil tem o WhatsApp instalado e é engraçado que é o seguinte, as pessoas hoje, do tempo que elas passam dentro do smartphone, 84% elas passam dentro de plataformas conversacionais. Eu estou falando de iMessage, eu estou falando de WhatsApp, né, o Instagram Messenger também. Então, o mundo conversacional está aí. Agora, como a sua empresa consegue usufruir dessa tendência e dessa realidade para conseguir se relacionar e, by the way, fazer mais negócios, né, com seus clientes. E os exemplos que a gente consome, eles sempre ficam trazendo coisas para grandes volumes. Isso. O pessoal que vai para esse tipo de tecnologia vai com intenção. Olha que loucura. Os maiores, até então, eles procuraram esse tipo de tecnologia muito mais para reduzir o seu custo do que para aumentar a experiência. Exatamente. Né? E o que tu está trazendo é exatamente uma provocação do tipo, cara, olha só, tu tem a tua loja aqui hoje. Imagina então agora que é finita a quantidade de pessoas que vão ingressar no teu ambiente físico. Imagina que tu tem uma loja física. E não é loja, nós estamos falando de B2B. Pode ser uma indústria, pode ser o que for. Tu tem a relação. As empresas ainda preferem, olha como não tem sentido, ter todo o custo operacional de vender com o cara lá na ponta, que ele tem que acertar a hora certa no cliente, a energia certa, tudo certo para conseguir tirar um pedido. Sendo que o cliente tem a demanda dele na hora que ele tem. E se ele pudesse simplesmente pegar o celular, abrisse a ferramenta que ele mais usa, que é o WhatsApp, e ali ele fizesse o que quisesse fazer, interromper, pausar, quantas vezes precisasse e concluir, ou seja, eu estaria gerando experiência para ele, o melhor serviço, não faz. Mas faz tudo no sentido de integração, de sistema, etc., para tirar o seu trabalho. No final do dia, ele não aumentou a experiência do cliente? Está resolvendo a vida dele? E aí eu vou responder a tua primeira pergunta da tua abertura. Por que as empresas continuam nessa, né? Porque a gente é apaixonado pela complexidade. É isso, parece bonito, parece trabalhoso e que as pessoas vão valorizar. Gerar o emprego e manter o emprego. Eu vejo muito executivo hoje preocupado em manter o emprego do que realmente endereçar a necessidade e a expectativa do cliente no final do dia. Concordo. Então, a gente começa a discutir arquitetura, está cada vez mais em moda a gente... E necessário, né? A gente discutir as arquiteturas de negócio, mas no final do dia a gente está perdendo a visão do simples que traz resultado. Eu não estou falando para você virar o canhão, né? Cada negócio tem a sua particularidade. Não estou falando para todo mundo tombar a sua estratégia digital para dentro de uma plataforma conversacional. Ela pode ser complementar, mas dependendo da realidade do seu negócio, ela pode fazer total sentido em dominar. Eu não vejo o que o cara pode perder com isso. Agora uma porrada. Você me deu uma porrada no começo. Eu vou te trazer uma. Cada vez mais as grandes plataformas de e-commerce, elas vão perder tráfego e GMV, receita, para as plataformas conversacionais. E não só as conversacionais, mas olha o TikTok, já fazendo 200 bilhões de GMV através do aplicativo. Para quem nos ouve, é o volume que transaciona o volume transacionado na plataforma. Então, tu quer me dizer o seguinte, ó, a gente já entrou acelerado, né, para dar uma organizada aqui. O que a gente escuta no mercado é muita gente preocupado com a digitalização. Por mais que a digitalização já aconteceu, na minha visão, na década de 80 com os caixas eletrônicos, sim, mas a gente vem, obviamente, ao longo dos anos, tendo a digitalização presente. O e-commerce é uma forma, a pandemia, de certa forma, acelerou negócios que não estavam maduros, etc. A impressão que dá é que esse era o grande desafio, porque isso dá escala para quem vende. Né? Com o passar do tempo, com muito mais pessoas, muito mais organizações operando nisso, criou-se uma nova dificuldade, que é a atenção. Como eu consigo fazer com que as pessoas venham? E não tem como tu gerar uma boa experiência. Desculpa, não tem. Eu estava agora, antes de vir para cá, lá na empresa, tentando comprar 2 itens. Cara, eu gastei acho uns 30 minutos comprando 2 itens, porque tem dúvidas que eu tinha para tirar. Vou dar um exemplo assim, ó. Pô, esse produto faz tal coisa, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar lá, entrar, logar na plataforma, postar, não sei quando vai chegar na mão de quem vende o produto, porque a maioria hoje em dia é tudo cruzado e tal.
Imagina se eu tivesse o WhatsApp e dissesse assim, ó, meu amigo, olha só, eu quero usar para esse fim, para esse jeito, o que tu me recomenda? Envio e tchau. Tá, vamos lá. E aí, esse mundo, a gente tá agora num grande momento, porque depois de novembro do ano passado, com o surgimento do ChatGPT, né, nós temos agora a inteligência artificial generativa. Que ela mesmo já poderia me responder. Ela poderia te responder. Então, você tá aqui fazendo tudo. Você tá tirando dúvida, você tá pedindo instrução. Então, eu gosto muito... Ao meu tempo. Exato. E de forma assíncrona. Começo agora, termino a hora que eu quiser. Um bom ponto nosso a Yala é muito focada no B2B. Né? Então, eu ajudo a digitalizar as relações que as grandes empresas têm, principalmente com o pequeno varejo. Vamos pegar aqui uma grande empresa de bem de consumo, vendendo seus produtos para o pequeno e médio varejo. E aí está aqui uma grande informação. Né? Eu achava, Bush, antes desse meu novo mundo, que o consumo no Brasil estava nessas grandes redes de supermercados que nós estamos acostumados. E, na verdade, não. Mercado de bem de consumo, farmácias e tudo mais, ele é extremamente pulverizado no Brasil. Mais de 50% do consumo está espalhado por aí em pequenas lojas. Né? E vamos falar assim... Como é que essas empresas pequenas, esses pontos de vendas, né, os estabelecimentos, compram dessas grandes empresas? Tem o vendedor tradicional que está passando lá, tirando pedido, vendo a gôndola e tudo mais. Que muitas vezes representa várias marcas, inclusive. Exatamente. Então, houve o tempo dele é disputado, não tem priorização de marca, tem outros desafios, né, para economicamente ficar de pé esse modelo. Ou seja, é um modelo que, para ficar de pé, ele abre mão de muita experiência. Né? Mas segue aí. Isso. E aí esse vendedor, ele passa ali, a rota dele varia muito de empresa, mas varia de 30 a 60 visitas num único dia. Então ele tem que visitar de 30 a 60 estabelecimentos comerciais e ele tem de 5 a 8 minutos nesses estabelecimentos. O que ele chega lá? Ele chega lá para tirar o pedido. Ele olha a gôndola correndo, etc. Dona Maria, seu Zezinho, vocês precisam... Que é o dono do supermercadinho, do empório, da padaria, etc. Você precisa de alguma coisa? Tá faltando algo? Posso te ajudar? E o que acontece é tiragem de pedido. Alguns já estão... Eu faço rotas, tá? Uma vez por mês, com algumas empresas de bens de consumo do Brasil. Você chega lá, alguns eles já têm no caderninho pronto, uma folha. Ó, esse é meu pedido. Outros chegam... e mandam isso por WhatsApp para o vendedor. Ou seja, o WhatsApp já está ali acontecendo, né? E... a gente está vendo o mundo acontecer. Agora, vamos parar para analisar as necessidades? Esse dono do estabelecimento está recebendo visitas de vários players. O tempo que ele gasta com isso. O tempo que ele gasta. Essa pessoa, ele é administrador, ele é o comprador, ele é o faz tudo, né? E aí, Bush, mais uma porrada. Eu passei anos sentado na Faria Lima, na região da Berrini, falando que principalmente o novo mundo agora do e-commerce é o B2B. O B2C acho que está consolidado, os grandes marketplaces aqui no Brasil, na América Latina e tudo mais. E a grande onda era o B2B, digitalizar essas relações. E aí eu passei muitos anos falando que empresários executivos, vocês têm que montar um portal B2B, um aplicativo, etc., para digitalizar. E aí, quando eu fui para campo, e é importante a gente como executivo gastar a sola de sapato, eu fui entender a realidade. Cheguei lá e eu me deparei com uma pessoa que não tem um laptop, não tem um computador ou uma área de compras lá. Então, olha, mais da metade do consumo do Brasil é esse perfil Às de vezes cliente. é a família que está tocando a operação. Exatamente. E cheguei lá e me deparei com celulares que não são um iPhone, um Samsung e um Motorola de última geração. É um celular que muitas vezes já tem ali muitos anos de vida, tela trincada e uma memória bastante disputada, inclusive concorrendo com as fotos da família dessa pessoa. E aí a gente tem expectativas ali sentado nos grandes centros de São Paulo, do Brasil, etc., vendendo o foguete que vai para Plutão como uma ponte aérea, vai e volta em 1 hora. E é ali que eu entendi, falei, cara, isso aqui, montar simplesmente um portal para tiragem de pedidos não é o caminho. Aquela arquitetura complexa, onde eu vou plugar soluções de marketing, mídia on, mídia offline, etc. Aquela complexidade toda, talvez eu consiga resolver toda ou boa parte daquela complexidade numa plataforma conversacional. Por quê? Ali não é só um tirador de pedidos. Eu levo também conteúdo. Então ali eu tenho o vendedor presente todos os dias, se aquela pessoa quiser. Basta ela chamar. E aí, assim, essas empresas de bens de consumo, geralmente elas têm a matinal. Os vendedores, os promotores vão todos os dias numa reunião matinal, seja virtual, seja no centro de distribuição, para receber a mensagem, como é que a gente está da meta e etc. E aí você tem milhares de pessoas para cada uma dessas empresas saindo para comunicar, para levar uma mensagem para bater uma determinada meta. Agora, como é que você pega o padrão do melhor vendedor e consegue trazer isso de forma uniforme? Como é que você consegue transmitir essa mensagem de forma uniforme? É difícil. No final do dia a gente depende de humanos. Então aqui começa pelo engajamento.
Eu posso pegar algum tipo de conteúdo e disparar para todos os PDVs que estão ali falando comigo. Agora tu está trazendo o benefício para os dois lados, né? Porque a provocação que a gente estava no início é que pelo viés da sociedade, pelo viés de como o mercado se posicionou, as empresas buscam aumentar a sua produtividade, a sua escala sem se preocupar com a experiência. Que é o momento que a gente vive, né, ainda bem forte. E o que a gente está até agora trazendo para as pessoas é que existe uma forma tão natural, tão mais fácil, que são dois lados conversarem, tirarem as dúvidas, cada um ao seu tempo, da forma de atender as pessoas no tempo que elas deveriam. Ou seja, economiza tempo de quem vende, economiza muito mais tempo de quem compra, gera melhor satisfação, gera mais alinhamento e ainda tem tudo documentado. Né? Experiência, muito mais recurso. Tem recurso de pagar, tem recurso de ver, tudo. Não precisa ter atrito de entrar num site que é feito numa tecnologia específica que não adequa a tela do teu celular. Nós estamos falando de conversa. Né? Beleza. Agora tu está trazendo mais um outro viés. Que está trazendo viés assim, inclusive para a própria empresa que vai usar isso, ela começa a ter outros benefícios. Porque ela começa a engajar mais o público dela, ela começa a manter contato de uma forma muito mais inteligente, porque ela consegue monitorar quando a última vez que conversou, como conversou, que tipo de sentimento, se quiser usar a inteligência artificial, para saber, pô, esse cliente está entrando em contato e está sempre demorando para fechar um pedido. Pô, esse cara, será que ele não está muito corrido? Será que eu não posso ajudar ele? Sei lá. Argumentos que forem. Então, tem benefício para os dois lados. Provavelmente reduz muito o custo de aquisição, o processo. Quem ganha com isso? Todas as partes. Né? Porque normalmente a gente diz assim, no e-commerce a gente reduz o custo, um determinado custo, que é o cara não se deslocar. Mas tem outros custos embutidos. Né? Agora, quando a gente fala no mercado B2B, que é um mercado muito mais engrossado assim, de custos, etc., tu dá essa leveza para que as partes se conversem e formalizem pedidos, cara, isso muda a forma de fazer negócio. Na verdade, isso faz a gente voltar no tempo, no passado, quando as relações eram muito mais próximas. Hoje de manhã eu estava conversando com o Dado, e a gente está falando muito que no passado, os executivos de venda de campo, ou seja, B2B, eles eram valorizados pelo relacionamento que eles tinham nas contas e pelo holodeck. Não sei se tu não é dessa época, mas o holodeck era uma pasta de cartões de visita. Ou seja, os caras chegavam a ponto de ser compadre. O cliente chamava o vendedor para ser padrinho. Onde é que eu quero chegar? Esse é o mundo real. O mundo real não são meia dúzia de grandes plataformas que faturam 1 bilhão. Olha o Brasil, cara. Nós somos 216, 220 milhões de habitantes. Quantos por cento tu tá atuando? Entendeu? E aqui a gente está democratizando um negócio que o cara não precisa comprar nada se ele não quer. Não. Ele pode pelo próprio WhatsApp pode resolver o problema dele, porque também é uma plataforma de atendimento, também é uma plataforma de busca de NPS, pesquisa de satisfação, é uma plataforma de experiência. E o objetivo de uma plataforma conversacional é criar uma relação com o seu cliente, não simplesmente criar um tirador de pedido. E eu achei legal tu trazendo aqui, porque normalmente quando eu converso essa pauta com outras pessoas, eles sempre vêm me trazendo as vantagens da automação. Óbvio que tem. Preocupação com a escala, que é o que a gente falou no começo. Óbvio que tem. Mas tu tá trazendo de um jeito mostrando, não, vamos focar na experiência agora. Eu quero te mostrar jeitos mais conectados, mais precisos até, vamos chamar assim. Com o tempo, obviamente que tu entendendo o comportamento, tu pode automatizar certos processos. Mas não inverter a ordem, sabe? A experiência tem que estar à frente da escala. Porque é isso que vende. A gente está vivendo uma geração que a gente tá... Cada vez mais as pessoas estão menos presas a um fornecedor. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em não dar opção para o cara fugir. Cara, a sociedade já mudou faz horas. Então, quem entregar a melhor experiência tem mais chance de continuar tendo atenção. Pô, tu falou um negócio que eu gostei. Mandar conteúdo pelo WhatsApp para informar o cliente. Sim. Ou perguntar depois, chegou aí certinho? Dona Maria, como é que tá a distribuição? A senhora consegue mandar uma foto da prateleira para ver como é que tá? Já pensou que essa foto vindo, eu já poderia avaliar completamente o serviço, ao invés de mandar um cara lá fazer o que o mercado chama de retail execution para validar a prateleira, coisas do tipo. Cara, eu começo a ferver de estar fora do mercado, porque eu fico pensando, nossa, isso deve ser tão bom de vender. Tem tanto potencial. É simples. E às vezes é até estranho, porque a gente chega... tem clientes que absorvem rápido, né? O que a gente está tentando passar, mas é tão simples assim? Sim. Mas é no simples que a gente tem os grandes resultados. E tem um lado também, Bosch, que ninguém fala e explora, que é o seguinte. Como é que você vai ter ativação desses PDVs, desses estabelecimentos, né? Porque, vamos lá, o vendedor, ele saía batendo perna e até hoje ele faz isso. Tem mapeado ali quais são os pontos de venda que ele precisa passar. Mas assim, você montando o teu portal de e-commerce, como é que você ajuda? Eu não vou explorar aqui, mas
Como empresa, a Yalo tem toda uma estratégia para buscar, fazer o registro desses PDVs e ativar. Ativar não é mandar uma mensagem. Lá, no WhatsApp você recebe aquelas mensagens, né? Bloquear, denunciar e ok. Então a primeira mensagem é extremamente importante. Até nisso a gente ajuda. Pegar o cliente, né, a 4 mãos ali qual é a abordagem inicial? Exemplo, eu não preciso mandar uma campanha promocional pro cara na primeira conversa. E se eu mandar o cupom fiscal de qualquer outro canal que ele comprou através do WhatsApp? Olha, para facilitar aí a nossa relação, a partir de agora eu estou mandando todos os cupons, todas as invoices, né? As notas fiscais pelo teu WhatsApp. Tem um opt-in muito fácil ali. Eu gostei dessa tua provocação, porque olha só, antes de pensar em ter essa pauta, o modelo de venda das minhas imersões foi feito totalmente conversacional. Mas por qual razão? Olha que interessante. Eu vou começar de trás para frente, mas você vê que nós vamos chegar no mesmo ponto. E vou me usar como exemplo. Uma das coisas que eu sou mais emblemático, todo mundo me conhece, é gestão de venda. Bem, trabalhamos juntos, né? Mas eu não queria um processo mecânico de vendas. Porque, para mim, o que eu estou me propondo a fazer é transformar empresários, pequenos empresários, médios empresários, nos seus negócios. Eles entenderem que existem métodos para crescer, formas de crescer, ter acesso à inovação, coisas do tipo. Não faria sentido eu dizer para o cara, entra no meu site e compra. É tantos mil, bota no carrinho e paga. Eu venderia mais se eu fizesse isso. Mas o que eu fiz? Eu fiz a pessoa entrar num site para ler informação. Ou ela vai no WhatsApp, que está lá o botãozinho, e ela conversa com a pessoa. Eu tenho 100% do processo automatizado. Olha que interessante. 100% do processo automatizado. Em tudo que não envolve conversa humana. Tu não vai ter robô conversando contigo. Eu não permito isso. Por quê? Cara, se o cara tirou tempo dele para se interessar num produto meu e ele quer conversar, não é com o robô que ele vai falar. Então, eu fiz desde o processo de captação de dados para saber se o cara tem um perfil para o curso, eu já faço conversacional. Olha que coincidência. Mas quando eu fiz, eu não romantizei o conversacional, porque parece que a gente está romantizando aqui. Não, eu foquei na experiência. Que eu pensei, cara, se eu chegasse na frente de um lugar para ver um curso, me interessou um curso. Como é que eu faço para participar? Olha, é seleção, a gente filtra. Por que filtra? Para garantir que tem uma entrega adequada para todo mundo, sinergia tal. Tá bom, o que tu precisa? Então tá, me diz o teu e-mail, os dados, e aí eu mando, e aí eu já tenho uma categorização de pontuação, cai na mão de um atendente, o atendente já tem em 2 minutos, você já consegue dizer se o cara tem o perfil ou não, para iniciar a conversa. Porque eu também não vou ficar ligando para a pessoa que não tem o perfil. Sim. Né? Experiência. Por isso eu sou mais rápido para quem tem o perfil, e para quem não tem o perfil, eu comunico, cara, não tem o perfil. Não quero. Vender não é meu objetivo é transformar aquele papo todo. Só que se eu paro para ver agora conversando contigo, eu tenho um processo conversacional implementado. E te digo, foi implementado em dias, tem retorno, tem uma pessoa atendendo, não tem fila. E tem resultado. E tem resultado. E te digo assim, ó, eu não tenho risco passivamente, né? Eu tenho risco ativamente, ou seja, eu não tenho risco de alguém criticar o meu processo porque eu não tomei uma ação. Eles podem me criticar pela ação que a gente tomou. Que é o que a gente mais luta no mercado, né? Olha, tem muita empresa querendo automatizar as coisas e não gerar experiência. O exemplo que eu tive agora com uma empresa de filtro. Esse deve ser o 7º podcast que eu falo mal dessa empresa de filtro, mas eu vou continuar falando. Eu realmente estou acompanhando a saga. Mas eles entregaram o filtro agora. Entregaram, tá tudo certo. Tá funcionando. Filtro de água. Mas o fato é que o cara consegue ter a capacidade de criar um processo de atendimento por WhatsApp, conversacional, até aí, cara, nota 5 estrelas. Mas aí não adianta ele criar um onde ele me entrega a pior experiência do mundo, que ele diz para mim assim, ó, mantenha a conversa ativa e em 5 minutos, senão tu vai perder a conversa. Mas não é só tem garantia ao meu lado, tem garantia dele. Se ele demorar mais de 5 minutos, eu perco a conversa. Então eu tenho que ficar falando com ele, tipo, não me esquece. Não me esquece. Te calcula. E ali tá vindo conversação, pelo menos. Porque, assim, há uma confusão muito grande no nosso mercado, né? Do comércio conversacional, onde as pessoas já imaginam aquelas empresas de chatbot. By the way, a minha empresa não é um chatbot. É uma das coisas que a gente faz. Mas a estratégia é muito maior por trás. Porque esses dias mesmo, eu precisei comprar uma peça pro meu carro. E aí tá lá, eu entrei no site da empresa, e aí tinha lá o WhatsApp. Tudo que tem WhatsApp, eu vou pra cima, porque é mais prático pra todo mais mundo. Prático. Eu fico com histórico aqui, né? Tá tudo centralizado, e eu posso fazer da forma assíncrona, que eu sempre comento. E aí tá lá, pedindo minha localização, aperte 1 para isso, 2 para aquilo, 3. E tudo assim, através de números. Essa experiência é péssima. Isso já passou.
A expectativa do cliente do outro lado é ter alguma coisa completamente intuitiva, conversacional e rápida, né? Então eu passei ali, eu dei várias respostas, depois eu posso te mostrar aqui qual é o modelo do seu carro, qual é o ano do seu carro, etc. Falei, olha, vou chegar já no catálogo e vou ter o produto que eu preciso comprar, né? Se tem ou não nessa loja. Chega ao final, ele coloca assim, Bush. Olha, muito obrigado pelas informações. Em instantes, uma pessoa da central irá entrar em contato com você pelo telefone tal. Logo em seguida, pelo WhatsApp, chegou assim, o que você achou do atendimento? Como foi a ligação? Conte pra nós, uma pesquisa de NPS. E aí eu, caramba, né? Que péssima experiência. E fiquei esperando. No segundo dia, ninguém me ligou. Então essa empresa tá muito preocupada em escala. E assim, esse é o ponto. Como é que tá a experiência no final? Isso está gerando resultado e etc? Então, eu acho que também tem essa preocupação das empresas. E através da inteligência artificial, machine learning, as coisas estão ficando muito melhores. Exemplo, a relação B2B de novo. Eu já sabendo os seus gostos, seu padrão de comportamento ou das lojas parecidas da sua, eu consigo me comunicar de forma diferente. Então, ao invés de uniformizar aquela comunicação e mandar ao mesmo tempo para todo mundo, agora eu começo a fazer aquilo de forma pode saber o horário, personalizada. Qual é o melhor horário no WhatsApp para tua mensagem ficar mais em cima? Nem só isso. Quer ver coisas que estão acontecendo na Yalo já com inteligência artificial? Bush, a média de temperatura em São Paulo vai estar acima de 30 graus na próxima semana. Verifiquei aqui que você não compra sorvetes há X dias. Gostaria de receber um mix sugerido? Em 2 cliques você consegue emitir um pedido. Olha a beleza disso. Bush, identifiquei que você não compra determinado refrigerante há X semanas. E as lojas inseridas no seu CEP estão vendendo muito desse refrigerante. Não gostaria de reforçar aqui a tua gôndola com esse produto? Olha para onde a gente está indo. Olha aquela plataforma passiva está esperando o cliente entrar e realmente imputar o pedido para esse tipo de estratégia. Eu tô preocupado com o cara. Eu tô preocupado em mexer o ponteiro da loja dele. Tu tá preocupado também que o cara acaba 3 da manhã, ele tá fechando a loja dele, às vezes cansado, ele pode mandar uma mensagem para ti, pode ser até de voz, porque hoje em dia a tecnologia suporta tudo, né? Olha, vendi mais do que eu previa hoje, eu já quero aproveitar e mandar um pedido agora para de manhã cedo já tem um caminhão trazendo. Isso também, a voz, né, que converte para texto ou vai e que transborda para um atendimento humano, porque se no final do dia, né, a inteligência está indo por um caminho e não resolveu, nós também temos uma interface onde você consegue transbordar esse atendimento para o humano. Então, assim, no final do dia entregar experiência, conveniência e no final do dia é bom para todo mundo. Então, me veio agora há pouco, conversando contigo agora, me lembrei muito da Alexa, né? Foi um dos primeiros dispositivos de uma forma democrática, a gente ter acesso com a inteligência artificial e a forma talvez mais conversacional, né? Mais ampla, né? Seja por texto, seja por voz. E é um sucesso até hoje. É um negócio que não para de crescer. Hoje em dia parece meio loucura. Em 2014 que foi lançada a Alexa, eu acabei de pesquisar aqui para ver. Ou seja, há cerca de ou menos de 10 anos, a gente tem uma plataforma conversacional para gerenciar nossa casa, para nos ajudar a lembrar coisas, etc. É muito simples de pensar que se isso for um sucesso para as coisas corriqueiras do dia a dia, a nossa organização pessoal, o nosso conforto, por que nos negócios isso não poderia existir? É uma comparação para se fazer. Pô, na minha casa é muito legal eu ter uma Alexa. Eu peço para ela trocar música, eu peço que temperatura, me lembra isso amanhã, qual é a minha agenda. É muito legal ela me ajudar. Mas o negócio eu não quero me ajudar, eu quero eu mesmo ter que ir lá, entendeu? Pô, por exemplo, se eu sou uma agência, é que não importa o segmento, mas imagina que tudo hoje, com integração de inteligência artificial e uma plataforma conversacional, se eu junto esses dois mundos, a pessoa simplesmente comunica o que ela busca e do teu lado tu vai buscar entregar a experiência. Porque o que é entregar a experiência? É atender o cliente no que ele está buscando, a desejo, né? Tudo que ele tem. Uma fala que eu gosto é: o nosso trabalho, no final do dia, é fazer o cliente sair melhor do que ele entrou na relação. Isso. E a maioria das empresas consegue fazer o contrário. Ela, às vezes, não tem o produto e ainda atendeu mal. E ainda foi, ou seja, ela gerou tanta evidência para eu não continuar me relacionando. Ou outra, não, o senhor espera que o fulano vai passar hoje até às 5 na sua loja. Caramba, mas eu quero agora. Eu não quero perder tempo. Porque não é o horário do vendedor que eu tenho que atender, é o meu horário. Então, tu começa a botar uma ordem, é meio assim... surreal. E Eric, o que eu vejo muito com o mundo da tecnologia, que a gente viveu muito, tu agora continua vivendo mais do que eu
Eu acho que tem um romantismo que a tecnologia por si só é o importante. O mais importante para mim é a experiência, é mais o cliente. E o que tu está trazendo aqui como direção de Movendo o Mercado é que o mercado está simplificando. Isso. É exatamente isso. Ele está simplificando, ele tá tornando mais... Não é acessível a palavra, porque, óbvio, até acredito que outras coisas são acessíveis, mas ele está menos atritoso. E aí, assim, por exemplo, vamos lá. E aí você está pensando na sua estratégia e aí você quer impactar ali um comportamento que no final do dia, acho que é boa parte do que a gente faz nessa parte de engagement, de se comunicar com o cliente, a gente quer mudar comportamento. Para que no final do dia, essa pessoa compre mais. Né? Que a gente aumente a frequência de compra, que a gente aumente o ticket médio, porque no final do dia sem romantismo também. No final, somos empresas e queremos resultados, né? Mas assim, e aí você cai em vícios do tipo, olha... Eu quero que esse cliente compre na plataforma. Eu trouxe ele para cá, eu quero converter. Nós na Yala, assim, pouco importa. Eu quero que o cliente compre. Então, por exemplo, eu vou mandar uma mensagem, não necessariamente ele precisa comprar no WhatsApp. Bush, tá aqui, o mesmo exemplo que eu te dei. As lojas do teu CEP estão vendendo muito esse determinado produto. Você pode comprar agora, porque o catálogo tá ali na tua frente, né, sem sair do WhatsApp. Ou eu posso falar assim, by the way... O vendedor Eric estará passando aí daqui 2 dias. Você pode executar esse pedido com ele. Já parou para pensar? E aí você participou muito desse mundo, né? O determinado executivo lá dentro de casa, dentro da empresa, falaria assim, não, ele tem que transacionar na plataforma. Né? Claro, as plataformas de tecnologia também, não, tem que acontecer na minha plataforma, porque eu não quero perder GMV. Pouco importa. O que eu quero é, quando eu olhar o resultado da operação daquela empresa, eu preciso mexer ponteiro. Eu preciso abrir uma boca, né, no gráfico ali de crescimento da receita versus o tempo, que os clientes que estão usando minha tecnologia, eles vão começar a comprar mais. Frequência e ticket médio. A gente falou aqui de melhorar a experiência, fazer como no passado, né? Isso. Tirar o atrito, primeiro o atrito da ideia e depois mostrar que não existe atrito no uso. A gente está reforçando muito aqui a questão de que é mais conveniente. É assíncrono, como tu repetiu várias vezes. Para quem eventualmente não entendeu, assíncrono é uma questão que cada um fala no seu momento. Então, a conversa ela evolui, talvez num tempo mais longo, mas ambas as partes sempre conversando. Ela tira atrito para qualquer tipo de device, permite uma comunicação, porque dado que a pessoa se comunica no WhatsApp, ela já faz o conversacional. Mas o outro lado, ou seja, a gente está falando só o lado das coisas boas, o que traz de benefício. Mas quais é que são os medos ou os limitadores e o que faz os empresários hoje, até o pequeno, não querer entregar isso? Porque eu entendo que, eventualmente, as pessoas têm medo do novo. Não é novo isso. Isso é uma coisa que já é fato, até porque conversacional é um modelo que a nossa sociedade até hoje faz, né? O que tu tem visto, assim, que são coisas que, eventualmente, por falta de educação do segmento... ou um direcionamento muito forte para suas metas, e aí acaba fazendo com que tu não olhe melhorias para o teu cliente, tem feito as empresas postergar eventualmente esse tipo de conversa. Porque qual é a grande discussão que eu tenho? Eu acredito que, sei lá, 90%, 95% das pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo, elas devem concordar com o que a gente está falando. Até porque a gente não está aqui sendo disruptivo. A gente só está trazendo os fatos de uma maneira organizada. Mas eu vejo que as pessoas deixam para depois. E eu vejo por curso, cara. O cara entra em contato, quer fazer um curso, aí eu digo, tá bom, cara, tem vaga agora na turma de agosto. Ah, pois é, agosto eu tenho que levar minha avó na musculação. E setembro? Pois é, eu vou ver setembro. Cara, então, se tu não quer, não entra em contato. Porque parece que a pessoa acha legal, mas não toma iniciativa, porque a gente tem muito medo de vencer. A gente joga para não perder. E eu tenho a impressão que esse mercado tem muita gente não querendo perder. Ou seja, eu não vou tentar. Pô... vai entregar para o cliente, mas vou deixar para depois, é um desafio. O que tu tem visto? Porque eu vejo isso, eu vejo como um potencial absurdo. Fora do Brasil é um negócio que bomba, mas no Brasil, posso estar equivocado também, eu vejo que existe ainda um lado do tipo, vou pagar para ver. Mas pagar o quê? Qual é o teu risco, cara? É o medo de protagonizar. Porque muita gente, fazer isso é construir o amanhã que vai matar o presente. Tá? E isso coloca medo, principalmente para o empresário, não, eu não vejo tanto, tá? Eu vejo muito para o executivo. Poxa, construir uma grande arquitetura tecnológica e etc, e de repente o simples vai destruir tudo isso. Como é que eu fico? Eu tive um cliente esses dias que eu estava conversando, ele falou, pô, cara,
Mas... E aí eu vou levar a transação, o final de tudo isso, né? Que é a compra para dentro do WhatsApp e toda a parafernália tecnológica que eu construí. E, cara, pois é, o mundo tá indo para esse caminho. O conceito do browser que você conhece hoje, talvez amanhã ele seja diferente. By the way, é a minha opinião, tá, Bush? Então, e eu acho que isso também tá enraizado no ser humano, né, Bush? Eu lembro muito lá do passado. As pessoas, elas têm muito esse comportamento. Olha, deixa passar as provas, as P1, as P2, depois a gente sai, depois a gente vai naquele show, vai ver o filme, etc. E a gente sempre deixa para amanhã. E aí a gente perde a oportunidade de protagonizar, de sair na frente, e aí tem uma vantagem óbvia nisso. E o cliente sempre lembra de como tu atendeu ele. Exatamente. Ou seja, tu pode criar Porque no momento que tu atendeu o cliente, como a maioria está atendendo, tu deixa de marcar o cliente. Exato. Então, em vez de aproveitar o protagonismo, as pessoas têm medo. Porque todo mundo joga para não perder, cara. A maior parte das pessoas, elas não querem vencer. Eu digo sempre que não quer, por quê? Porque ela tem medo que se não der certo, alguém vai criticar elas. Cara, mas e se der certo? Aí que é o ponto. Se der certo, você se destacou de uma forma absurda no meio da multidão. E aí, óbvio, como fosse um negócio de muito risco. Fugiu da média. Fugiu da média, literalmente. Provoca isso em todo mundo e acho que é extremamente importante. E aqui a gente está falando de um negócio que, assim, o conceito do browser vai mudar. O que eu vejo das plataformas conversacionais evoluindo... Então, assim, hoje eu estou vendo uma search engine vindo por aí, né? Uma ferramenta de busca. Poxa, desculpa as outras ferramentas, mas se você tem isso aqui dentro de uma plataforma conversacional, por que você vai para uma URL e digitar um www para buscar? Tem que lembrar. Cheio de atrito. Delay. Exato. Faz aqui dentro. Se você tem uma vitrine de recomendação com um catálogo nativo... Por que você vai entrar numa URL para entrar no e-commerce? Eu tenho certeza que 80% do público que tem contato com esses conteúdos que a gente está gerando, que está nos ouvindo, assistindo aqui, passou por alguma transição dos que eu vou comentar, tá? Talvez nem todas, né? Da máquina de escrever, não sei se para o computador, é brincadeira, mas a gente vem de uma geração de falar em chats de um jeito. Depois teve N redes sociais. Hoje nem é rede social mais, é rede de entretenimento, né? O TikTok não é uma rede social, é uma rede de entretenimento. A gente teve várias formas de se comunicar. O e-mail começou com um processo de se comunicar assíncrono, né? Depois começou a vir outros caminhos. O WhatsApp no Brasil é muito sólido, né? Muito estabelecido. Ou seja, tem várias transições. E o que me chama a atenção é que a gente já aprendeu que só estamos esperando a nova. E as empresas continuando no e-mail e SMS. Abre aí no seu celular. Quantos SMS você tem sem ler? Não, todos. Na verdade, eu tenho um e-mail, você está lendo todos que você recebe? Não. Tem a caixa spam. Não, e SMS, nenhum é útil, tá? Com exceção dos códigos que os caras enviam hoje para, né, de dupla autenticação, eu recebo, é muito legal, muito legal. Fico recebendo o dia inteiro mensagens com ofertas para pessoas que eu não conheço, oferecendo renegociação de dívidas que eu não faço noção de quem são, oferecendo promoções, ao invés de simplesmente fazer um contato genuíno. Exemplo, tirando as pessoas que eu não conheço, que recebem SMS e as empresas não estão nem aí, né? Não tô nem aí. Manda SMS, é barato. Ela não está preocupada com experiência, está preocupada com escala. Como também do outro lado, as empresas que podiam falar comigo, ver se eu estou feliz, elas tentam me vender. Como ainda é barato mandar isso, esse mercado existe. Ou seja, mando 1 milhão, vendo 1.010.000, ganhei 10. Então, vou continuar fazendo enquanto dá dinheiro. Até um dia que ele vai botar 1 milhão, vai voltar 100. E é o que está acontecendo. Tende a voltar a potencializar, né? Sim. Aí ele vai buscar coisas novas. Mas quando ele buscar coisas novas, ele vai ver que já existe um standard estabelecido. Ele está chegando atrasado. E atrasado, o que eu quero dizer é o seguinte, ele está chegando fora do timing do que o teu cliente dele buscou. E aí ele não encaixa mais como um cara de experiência, porque nós estamos falando de experiência. Nós não estamos falando de ser ordinário. Ser ordinário quer ser ordinário, cara, é muito fácil, não faça nada. É só não fazer nada, Eric. Quer ser ordinário, espera todo mundo ir, aí eu vou. Pronto, vou me estressar. É ordinário, não faz nada, não tem crítica. Agora, querer tomar ação, fazer melhor, focar no cliente. Por exemplo, por que eu critico tanto o modelo de funil de venda e falo muito do modelo de flywheel? Modelo de funil de venda, o cliente está embaixo. Ou seja, a última parte que me importa é quando ele se torna cliente. O flywheel, o cliente é centro. Isso aqui é flywheel. Isso aqui é flywheel. Flywheel na veia. Tá? Né? E o que é flywheel, para o pessoal entender? É um processo cíclico que quanto mais tu faz, mais tu vende. É um processo que tu faz engajamento, tu foca em experiência. Então, cara,
assim, eu não estou querendo que ninguém saia daqui pivotando a sua empresa, mas eu quero que as pessoas abram os olhos e entendam o seguinte, como eu faço a minha empresa ser melhor? Nós estamos falando de e-commerce conversacional, mas talvez antes, uma provocação, vai ver se o seu funcionário está sorrindo na loja. Começa pelo básico. E aqui, bem legal ressaltar isso. Não estou falando para fazer all-in para essa estratégia agora, mas testa, experimenta, né? Complementar. Nosso papel aqui é desmistificar isso. E eu tô adorando esse papo, porque toda vez que eu vou falar, dar palestra, falar sobre e-commerce, aqui o B-side, né? O lado B tá sendo bem legal, porque a gente sempre vai falar mais do mesmo. Todos os eventos estão lá, o click e collect, como aumentar a taxa de conversão, olha, como visualizar estoque de loja, etc. Isso é importante, mas acho que é legal também a gente trazer o lado B aqui. E a gente está trazendo algo novo, tá? No Brasil, isso aqui é muito baixo. Então, a gente está falando de SMS e e-mail. Se eu te trouxer dados, por exemplo, taxa de abertura em WhatsApp é acima de 80%. Eu tenho casos lá na empresa que é acima de 92%. A taxa de conversão que a gente está vendo lá no e-commerce oscilar de 1% a 3%, dependendo do segmento, a gente vê taxas de conversão acima de 2 dígitos no mundo conversacional. Por quê? Qual é a mágica? Porque eu estou engajando, eu estou levando conteúdo, eu estou falando de forma personalizada. Está sendo interessante, não interesseiro. Exatamente. Está sendo agregador, está provocando. E o que eu queria deixar para as pessoas, e aí eu peço até você que chegou até aqui desse episódio, deixa aqui as perguntas, comentários, o que você está achando até agora. Se eventualmente a gente possa eventualmente ter sido muito técnico em algum aspecto que não ficou claro, a gente faz questão depois de complementar aqui. Mas até para a gente entender as dúvidas que tem, para a gente gerar um conteúdo ou material para ajudar você. Porque o nosso objetivo aqui é mostrar para você que sim, é possível gerar mais experiência para o cliente, sim, tem como gerar caminhos diferentes. Você não precisa ficar preso no status quo ou comprando informação de quem só repete o que já está na liderança. Porque é muito fácil. É muito fácil. Difícil é você transformar uma sociedade. E para você ser o melhor, para você poder cobrar mais, como eu falei nas pesquisas, para você ter mais engajamento, mais conversão, você pode trabalhar com coisas novas. Uma provocação que eu faço sempre para as pessoas é assim, cara, se de cada 100 pessoas que tu fala, tu vende para 3, tem alguma coisa muito errada. Uhum. E assim o pessoal se acostuma. Mas tá muito errado. Quer dizer que 97 pessoas que de algum jeito tu chamou atenção, ela não quis comprar, tem coisa errada. Eu gosto daquela tua aula, eu já participei do teu curso, né, que você fala assim, e aí a gente faz o que nesse momento? A gente parte para analisar o lado errado. Se você vou pegar o que os 3 compraram. Traz o conceito, Buxa, acho que é legal para a audiência, né? Aquele exemplo e analogia com os aviões de guerra. Isso é um fato verídico, né? Que os aviões estavam caindo, os aviões caças e tudo mais. Acho que representa muito bem isso do que a gente está falando. Porque esse caso é um caso que fala muito sobre É um caso, acho que muita gente já replicou essa informação no LinkedIn, Instagram e tal. Mas em resumo, existe uma guerra, né, entre duas organizações, 2 países, e um país lá começou a ver os aviões voltando cheio de marcas de bala, perdendo alguns aviões. Eles, nossa, o que está acontecendo? E aí eles tiveram uma ideia fantástica que foi, vamos pegar os aviões onde eles estão levando o tiro e vamos reforçar. E eles deixaram os aviões, cara, perfeitos, reforçados, só que não melhorava o índice de aviões que eram alvejados e eles perdiam. E eles não entendiam o que fazer. Até que um dia um estatístico olhou aquela situação e disse, não, peraí, cara, vocês estão fazendo exatamente o contrário. Olhar os aviões que voltaram, tá errado. O avião que volta, ele deu certo. Olha os aviões que não estão voltando. Então vamos lá onde eles caíram, entender onde eles levaram o tiro, porque é lá que a gente deveria ter tido reforçado. Exatamente. Né? E na tua analogia, você está focando nos 3% que compraram e não... E é por isso que eu digo que o pessoal não sai do resultado que tem. Porque eles não entendem que para ter um resultado melhor, eles não têm que fazer o que os outros estão fazendo. Eles têm que fazer o que o cliente gostaria que eles fizessem. Por isso que eu trago essa... Para mim era muito mais cômodo trazer pautas muito mais simples, muito mais de modismo. Vamos falar de marketplace. Cara, ia ter 5 vezes mais audiência, porque a maioria das pessoas quer vender no marketplace. Mas traz e-commerce conversacional, o pessoal vai dizer, que coisa chata. Não, o que a gente está aqui falando é, pega um grande player do mercado, pega a provocação que a gente tem e te mostrar, cara, tu não precisa comprar o grande player, não é isso que a gente quer. A gente só quer mostrar assim, cara, tá na tua mão a chance de disruptar o mercado do mundo. Concorda? Tá na tua mão, cara. Tu com o WhatsApp pode atender quantas pessoas por dia? Só tu. Sim. Só tu. Imagina a tua empresa. E aí tu espera que o cara tem que fazer um monte de coisa. Então, me incomoda muito, Eric. E eu acho que... não me incomoda não, Buxa, porque é aí que eu faço negócio. Porque não, me incomoda muito, eu digo, a sensação que eu tenho é que a maior parte dos executivos,
eles trabalham mais para bater a meta do que para atender o cliente. Isso. Né? E eu acho que é uma provocação que a gente tem que levar adiante nesse sentido. Bem, eu já botei o Eric aqui na corrida, não falei da tua história, não falei. Eu acho que eu vou trazer algumas palavras a posicionar o pessoal sobre o teu trabalho, até para contextualizar. E eu quero fazer 3 perguntas pessoais para ti. Ah, legal. Na sequência. Já te preparo que vem uma porrada maior. Mas o Eric é um amigo mais do que especial. A gente já trabalha junto há uns 10 anos, né? Pelo menos 10 anos. A gente trabalhou junto por muitos anos em várias empresas, né? Juntos. O Eric é uma das mentes mais brilhantes do mercado de e-commerce. Já liderou as maiores plataformas, como eu já falei, na América Latina. O Eric também se especializou em Harvard. É um cara que foca também no conhecimento e não está na média. Né? Tem uma família linda também. E é uma referência. Se você quiser, o Eric tem a visão de agregar valor. Então, se você quiser, segue o Eric no Instagram. É Eric_Buzzi. Exato. Eric_Buzzi, pergunta, enche a caixa postal dele de perguntas sobre esse assunto. Ele vai adorar, vai me matar aqui talvez, né? Mas eu acho que é importante, ou no LinkedIn, para te ajudar na empresa a conhecer o mercado, porque eu tenho certeza que independente se você pode ser um cliente dele ou não, ele vai te dar os caminhos para que tu encontre conteúdo sobre isso. E Eric, mostrando também como eu te conheço, o lado humano, o lado que tu tem, eu queria te fazer 3 perguntas que eu faço para todo mundo ver no podcast. Como tu veio no meu podcast anterior, que eu não fazia essa pergunta, eu me dou o luxo de fazê-la aqui. E, inclusive, vocês podem procurar tanto no Instagram, não, desculpem, tanto no Spotify como no YouTube, o podcast que eu gravei com o Eric no passado, tá? Chama The Bush, a edição daquele podcast. A primeira pergunta se tu tivesse mais coragem, o que tu faria? Boa. Assim, porrada. Essa hora eu vou cantar uma música pra tu ganhar tempo. Eu me considero um cara corajoso, tá? Eu sei, mas é uma pergunta que fizeram pra mim, eu digo, a partir de agora, todo mundo vai sofrer na minha frente. Cara, se eu tivesse mais coragem, Bush, eu acho que eu usaria meu tempo de uma forma, inclusive, diferente hoje. Porque, de novo, como um executivo, a gente cai muito no vício de entregar as metas, de fazer acontecer. Mas eu acho que eu usaria meu tempo de forma diferente. Tá. Talvez eu chegaria em metas até maiores, mas eu sou um ser humano e eu acabo caindo nesse vício também. Te entendo. Meu papel aqui é te provocar também. Certo. Então, e eu vou sair com essa reflexão. Meu papel aqui é te provocar também. Segunda pergunta se tu tivesse mais coragem, o que tu deixaria de fazer? O que tu diria não? Eu estou nesse processo, tá? Então eu já comecei. Cara, eu passei por um processo recente. Eu fui executivo mais jovem das 2 maiores empresas de tecnologia, né, da América Latina, do mundo, né, mas nas operações da América Latina. Então eu cheguei ao cargo de vice-presidente muito rápido. E de repente, com 36 anos, eu fui demitido. E, cara, eu passei muito tempo gastando minha valiosa agenda andando próximo de pessoas que eu achava que no momento desse seriam importantes, que me ajudariam e etc. Deixando de usufruir esse tempo para coisas que realmente valem a pena. Exemplo, família, amigos e várias outras coisas. Conhecimento. Uhum. E hoje, cara, eu mudei completamente. Muito legal. Se eu tiver coragem, eu vou continuar fazendo isso e não vou cair no vício que eu tive no passado. E assim, hoje pouco importa. Eu sou autêntico, eu vou lá e realmente eu vou gastar energia com aquilo que realmente eu quero, realmente eu acredito, porque eu acho que essa é a fórmula da vida. Muito acho legal. que esse processo foi muito legal. Tomei porrada, fiquei talvez um mês refletindo bastante na minha vida. E obrigado porque você foi um cara bastante provocador e presente nesse momento. Os chamados amigos, né, seja do mercado corporativo, ou seja da sua vida mesmo, em momentos difíceis eles vão embora. Uma demissão foi um negócio não tão grave, como um problema de saúde, como algumas coisas que a gente passa nessa vida, mas foi uma bela reflexão. E graças a Deus eu tive essa oportunidade com uma coisa leve. E depois eu entendi, né, um pouco da lição que eu tive ali. Veio uma coisa muito maior, muito melhor, que eu tenho pessoas com valores mais aderentes ao que eu penso hoje do meu lado. E, by the way, cara, eu só saí ganhando. Né? Então, cara, hoje, se eu tiver coragem, eu vou continuar nessa trajetória e eu vou gastar o meu tempo como realmente eu acredito e vou deixar de perder tempo com esse tipo de pessoas. Legal. Muito boa a tua resposta. Muito boa. Se tu tivesse um superpoder, qual tu gostaria de ter? De oratória.
Eu não tenho, vejo você... Mas isso não é um superpoder, cara, mas isso é treino, Eric. Realmente eu acho que você consegue arrastar multidões, mas eu teria não para fazer mais negócio. Eu acho que eu tô num momento da vida de bastante reflexão. Tenho 37 anos, né? Sou ainda bem jovem. Preocupado. Nossa, eu fiquei pensando. Mas tá no fim mesmo. A gente nunca sabe. Tá louco. Mas eu gostaria de ter o poder de oratória para poder impactar as pessoas e gerar bastante reflexões sobre muita coisa que tá rodando no mundo hoje. E eu acho que o mundo precisa um pouco, sabe? De mostrar o lado B, de levar as pessoas para pelo menos a reflexão, não pro caminho que eu acredito. Que era mostrar riqueza, carros, viagens, que dão. Tô brincando porque a gente fala muito disso no bastidor, né? E é simples quanto, o poder da oratória, né? Assim, você diz que é treino, mas eu acho que é treino, mas tem um pedaço de dom também. Não, eu não discuto que as pessoas não podem nascer com uma facilidade, mas no meu caso eu posso te afirmar que é treino, porque se tu me conhecesse antes, nossa... Não, eu tô falando de verdade mesmo. E a última pergunta é, como é que tu quer que o Eric seja lembrado por onde ele passou? Cara, no meu enterro, se alguém fosse ler... Nossa, mas tu já foi no enterro, tu já quando fosse lembrado. Porque eu acho que assim, eu não queria que ninguém chorando, ninguém assim, mas... Tu foi mais trágico que eu imaginei. As pessoas falando e dando risada, lembrando de um cara alegre, que ajudou muito as pessoas, na pessoa física, impactou na pessoa jurídica, como um executivo, como empreendedor e tudo mais, mas realmente deixou um legado. Exemplo, cara, hoje eu tenho pensado muito sobre a causa autista. Tenho, né, um autista que é o amor da minha vida na minha vida, e eu gostaria muito de fazer alguma coisa por essa causa. Estou fazendo pouco. Então, lá na frente, por exemplo, como é que essas pessoas elas vão ter a chance, se é que elas vão ter a chance de ter um espaço no mercado de trabalho? Quem está fazendo isso? E aí eu realmente gostaria de me juntar a alguns executivos, empresários e realmente pensar sobre isso. Então, quando lá na frente, eu gostaria de ser lembrado por isso. Não como o cara simplesmente que montou um patrimônio, montou um legado. Não, o cara que montou uma linda família, deixou um legado e para as próximas gerações, principalmente em causas importantes, e essa é uma delas. Concordo 100%. Muito legal essa tua visão. E é legal dar espaço para esse tipo de provocação. Porque eu vejo que a gente se provoca para muita coisa, mas não as coisas mais importantes. Exato. Como isso, né? Isso é uma das coisas muito importantes. Como tornar a experiência de vida de pessoas que têm alguma dificuldade menos atritosa, né? É tão simples se como sociedade a gente se juntasse no sentido de direcionar um esforço para o mesmo bem, né? Porque as pessoas por essência são boas. Sim. Eu acredito muito nisso, né? Aquele conceito que a gente aprendeu do 1% melhor, de 1%. Eu acho que isso é um caminho. Tá começando, cara. Eu tento fazer. 37 anos é um menino Faço ainda. pouco, mas eu gostaria de fazer muito e ser lembrado por isso. Assim, deixou impacto na sociedade? Pô, cara, eu ia ficar feliz da vida. Assim que eu gostaria de ser lembrado. E as pessoas estão chegando agora achando que a gente está falando sobre vida, performance, nós falamos sobre e-commerce conversacional. Mas eu adorei a conversa, cara. Porque assim, de novo, sair do Click and Collect, do Marketplace, que eu amo, que eu adoro, dá resultado, tá, gente? Mas assim, às vezes é importante a gente ter a conversa lado B. É que o lado B, o pensamento que eu particularmente sempre projetei com esse projeto, a gente tem que dar informação, fazer as pessoas prosperarem, mas com princípio, com essência. E que a gente possa ter força para continuar fazendo isso, né? E a gente tem, para impactar mais pessoas, para ajudar. Certamente, essa hora, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, tá dando 5 estrelas no Spotify, ou começando a seguir, tá curtindo, botando seus comentários, assinando aqui o canal do YouTube também. Por favor. Para que a gente possa dar mais força para esse tipo de mensagem chegar em mais pessoas. Porque quanto mais pessoas sensibilizadas, seja de melhorar o seu negócio, seja de pensar diferente, ou seja de ajudar quem precisa, cara, a sociedade seria muito melhor, né? Pode parecer brincadeira, mas eu falei muito sério, tá? Eu acho que... vou fazer vou passar aqui uma questão da minha vida que foi super relevante por eu ter clicado em assinar canal. Tu sabe muito bem disso, pandemia, a gente num desafio profissional muito intenso, né? Tu, inclusive, estava fazendo uma transição de carreira nesse momento, né? Uma das. E eu estava com um desafio muito grande, um projeto novo, né? Pô, mais de 1.000 e poucas pessoas com a meta associada a mim, ou seja, preocupadíssimo. E eu tive acesso a ler um livro do Simon Sinek,
e pesquisei sobre o livro, fiz as anotações do livro, e aí eu sempre vou no YouTube, livros que eu gosto muito de pesquisar a opinião de outras pessoas, né, ponto de vista diferente, e acabei caindo no canal do Simon Sinek, e eu não era meu padrão de assinar, subscrever canal, seguir, eu segui. E aquela noite não, 2 ou 3 dias depois que eu fiz isso, deu um push no meu celular me avisando um conteúdo novo dele, que era uma live ao vivo sobre o livro, e eu entrei. E essa live me permitiu receber um link para conversar com ele no ano naquela noite. E aquela conversa me fomentou a fazer os movimentos que eu fiz de internet, que me fez escrever livro, que me fez ir pro TED, que me fez estar aqui. Então... Um clique. Um clique. E pode parecer bobagem, mas, cara, é estar em movimento. Então, eu prefiro dar um clique e quando vem o conteúdo eu dizer, eu não estou afim hoje, não vou ver, do que simplesmente por não dar do clique, eu vou dizer, nossa, que azar, eu não vi que tinha isso. Né? Então, óbvio, tô só fazendo. Antes eu falei de um tom parecer de brincadeira, mas é muito de verdade. A gente vive numa sociedade que uma pequena conversa no WhatsApp pode fazer um grande negócio, que numa pequena conversa no WhatsApp a gente pode fazer um grande empreendimento e que no passado não era possível. Né? Porque no passado a gente só podia conversar com quem estava próximo. E hoje a gente pode conversar com qualquer pessoa do mundo exatamente pelo benefício de que conversa o que faz negócios e por isso que a nossa pauta hoje foi e-commerce conversacional. Pô, se eu tivesse planejado esse fim, hein? Pô, gente, foi do caramba. Obrigado de novo, tá? Obrigado a você. Obrigado de novo. Teremos muito mais podcasts como esse. Se você gostou, assina aqui, dá o teu like, bota 5 estrelas, faz chegar em mais pessoas. Mas, fundamentalmente, manda pra gente aqui teus comentários, teus pontos de melhoria pra gente melhorar o conteúdo, tornar ele mais acessível possível e, principalmente, trazer mais conteúdos com o lado B da sociedade. Fica bem.